Por quê? Você já ouviu falar? Você já ouviu falar, gente, que o pecado entrou no mundo? Você já ouviu falar? Grande enganador. João, não fala de pecado. João, não fala de pecado aqui, porque eu vou entrar em temas. João, em que momento desta porcaria deste livro aqui você está vendo o salmista Davi falar que Deus só vai livrá-lo ou que Deus não vai livrá-lo por causa do pecado? Aqui está escrito porque ele te livrará do laço do passarinho, da peste perniciosa. Não está falando de pecado aqui não, irmão. Ele está falando que ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das tuas asas estarás seguro. A única porcaria é a tua boca podre, o jeito de você lidar com a palavra de Deus. Palavra de Deus, não palavra de lixo. Isso aqui é lixo, cara. Você se orienta, cria consciência, cara. Que diabo, cara. Você é folclórico. A única porcaria que tá lidando aqui é você com a tua boca. Você é folclórico, João. Você não tem argumento para nada. Você entrou aqui para quê? Passa vergonha. Vamos lá. Vamos marcar o debate? A gente está aqui debatendo sobre o que, finalmente? Eu já desafiei você e o Antônio para um debate. Vamos marcar o debate? Vai ser eu e o Adriano Cruz. Peraí. Você tem condição de me chamar para um debate? Nem se você Não tenho. Eu tenho medo de você. Eu tenho medo. Mas você é um cara tão inteligente. Cara, eu te destruo, cara. Eu te destruo. Quer ter razão. Isso, cara. Você tem a merda de um livro aqui que você nem vive essa porcaria. Merda é tua boca podre. Então vamos lá, me fala aqui, ó. Olha o que está escrito aqui. Nenhum mal, nenhum tipo de problema. O laço de passarinho é isso. Agora virou analogia aí, por que tu quis pegar no literal aqui? Velho, vai tomando teu rabo, vai. Que bicho miserável do caralho. Esse cara é louco. A gente vai tentar. O que significa que haverá escarnecedores nos últimos dias. Duas passagens na Bíblia dizem que nos últimos dias virão escarnecedores, ambos em 2 Pedro capítulo 3, versículo 3 e Judas capítulo 1, versículo 18. Explicam o que isso significa. Um escarnecedor, nesse contexto, é aquele que zomba de Cristo, ridiculariza as coisas de Deus e se opõe ao Evangelho. Pedro e Judas estavam escrevendo advertências contra os falsos mestres que tinham a intenção
de enganar os outros. A palavra escarnecedor se refere a alguém que nega as verdades das Escrituras e incita outros a aceitar seu erro, assim como os ateus. Os escarnecedores têm existido desde o Jardim do Éden. A primeira tentação de Satanás ao homem foi na forma de zombar da ordem de Deus. É assim que Deus diz. Gênesis 3:1. Os escarnecedores dominaram os dias de Noé, como está registrado em Gênesis capítulo 6, versículo 5 ao 8 e Hebreus capítulo 11, versículo 7, deixando Deus com pouca escolha a não ser destruí-los todos e recomeçar com Noé, o único homem justo na terra. Os escarnecedores se recusam a acreditar na palavra do Senhor e se consideram seus próprios deuses. 2 Crônicas 36:16. O salmista adverte contra a degressão que ressalta da associação casual com pessoas iníquas a sentar-se na roda dos escarnecedores. Salmos, capítulo 1, versículo 1. Adotando suas comissões e compartilhamento seu destino. Embora os escarnecedores sempre tenham feito parte deste mundo decaído, as Escrituras parecem indicar que à medida que o dia do Senhor se aproxima, o escárnio aumenta, principalmente a zombaria da volta de Cristo. Pedro escreve esses zombadores como andando segundo as suas próprias concupiscências, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 3, e questionando a segunda vinda do Senhor Jesus, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 4. Milhares de anos se passaram desde que Jesus ascendeu ao céu, prometendo voltar para os seus fiéis, como está registrado em João capítulo 14, versículo 1 ao 4. E Apocalipse, capítulo 22, versículo 12. Os escarnecedores apontam para o lapso de estendo zombação da palavra do Senhor. Eles estão buscando o seu próprio destino de destruição. Juntam-se através da internet para zombar das coisas do Criador e dizer que Jesus já voltou. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, versículo 2, no capítulo 4, versículo 1 ao 2, e 2 Tessalonicenses 1, 7. Judas descreve os zombadores nos últimos dias como pessoas que seguem desejos ímpios e criam divisão na igreja e através também das redes sociais. Judas, capítulo 1, versículo 18, nos diz isso. Eles podem até se apresentar como líderes de grande organização ateísta ou até mesmo de igrejas, mas não têm o espírito da verdade. Judas capítulo 1, versículo 19. Paulo entra em mais detalhes sobre a condição do mundo antes da volta de Jesus. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te desses também. Em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, os escarnecedores vão se encaixar perfeitamente nesta multidão. Então observe o que você vê pela internet de zombadores do ateísmo zombando da volta de Cristo se encaixam perfeitamente naquilo que foi profetizado há 2000 anos atrás em 2 Timóteo 3, 1 ao 5. Já vimos um aumento de escarnecedores em nosso mundo hoje e vários fatores podem estar contribuindo para este aumento. O acesso constante à mídia, à internet e a outras formas de tecnologia fornece uma plataforma aberta para qualquer pessoa com uma opinião. E zombar de tudo antes era considerado honroso e passam seus tempos zombando da palavra de Deus através da internet. Os escarnecedores são encorajados nas redes sociais por outras pessoas e líderes que podem aprovar instantaneamente as suas zombarias. Muitas pessoas são educadas além de sua inteligência, e este novo mundo, sem limites morais, está produzindo zombadores em vez de pensadores. Muitos tentam usar o treinamento científico para dizer que, uma vez que a realidade do Deus criado não pode ser provada pela compreensão do homem, Deus não existe. Ao rejeitar as Escrituras, a humanidade perdeu sua bússola moral.
deixando-nos sem nenhuma maneira de determinar o que é certo ou errado, bom ou mal, verdade ou mentira. Nesse clima, qualquer pessoa que alega conhecer a verdade é alvo principalmente de zombadores do ateísmo. A arrogância leva à zombaria, assim como antes da Torre de Babel. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 4. Quando as pessoas ficam orgulhosas de suas próprias importâncias, elas começam a desafiar qualquer coisa que ameace sua alta opinião sobre si mesma. Quando deixamos de considerar a ideia de Deus, então vale tudo. Os escarnecedores tentam redefinir o casamento, obliterar o binarismo de gênero e criar um mundo de fantasias no qual a realidade se torna o que chamamos que seja. Não muito tempo atrás, essa mentalidade era a definição de insanidade. Agora, somos informados de que é a sabedoria suprema. Romanos capítulo 1, versículo 21 ao 22. Nunca foi tão relevante, porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, nas suas especulações, se desveneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, mas são loucos. A proliferação de zombadores é um sinal dos últimos dias. Eles professam ser sábios, mas são realmente tolos, como diz Salmos capítulo 14, versículo 1. Independentemente de linha de tempo escatológica que se prefira, todos podemos concordar que o número de zombadores e enganadores, principalmente através de ligas dos ateus, estão aumentando rapidamente, assim como as Escrituras nos avisou que aconteceria em 2 João, capítulo 1, versículo 7. E é extremamente importante que todo cristão leve a sério os mandamentos de estudar e meditar na palavra de Deus. 2 Timóteo 2,14, Josué 1,8, para que não sejamos desviados pelas ideias altivas apresentadas a nós pelos escarnecedores. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5.